Olá, pessoal! Estamos de volta aqui no segundo bloco da aula de hoje, bloco que é dedicado ao tratamento dos meios de produção de provas, né? Dos meios pelos quais a prova se apresenta nos autos ou pode ser produzida nos autos. Nesse bloco, nós vamos falar dos documentos, da prova documental, da prova pericial, da prova testemunhal, que são os meios de prova mais comumente utilizados, mas nós vamos falar também de ato notarial, falaremos de inspeção judicial e vamos tratar de, por exemplo, produção antecipada da prova, que não é propriamente um meio, né, de se produzir prova, mas é um mecanismo processual que permite a produção antecipada da prova, né, isto é, fora da fase instrutória, né, no momento anterior à fase de instrução. Bom, esses meios de produzir prova, pessoal, são 9, na verdade, né? Nós vamos falar aqui de produção antecipada, de confissão, de exibição, de prova pericial, de prova documental, testemunhal, inspeção judicial, e eles estão regulados do artigo 381 até o 484, então são mais de 100 artigos. De forma que, se ficar muito longo esse encontro nosso aqui, né, eu gravo outro bloco, dá 1 hora aí, eu paro e gravo outro bloco, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível aí, para tratar desse assunto que é muito caro, né, a atividade cognitiva, porque, repito, a atividade de cognição diz respeito ao conhecimento dos fatos e do direito que são levados, né, aí pelo autor e pelo réu até a apreciação do magistrado, né, e aí é um dos objetos de cognição do magistrado, a matéria de fato que se faz por meio das provas. Então, é uma fase muito importante, a fase instrutora, a fase de produção de prova. E agora, então, a gente vai estudar os meios pelos quais a prova pode ser produzida, né? As técnicas processuais que são utilizadas para que os fatos sejam certificados nos autos. Primeiro meio que a lei coloca, que não é propriamente um meio de produção, mas uma técnica processual que é utilizada para que a prova seja antecipada, né, para um momento oportuno da sua produção, é a chamada produção antecipada de prova, que está regulamentada pelos artigos 381 a 383. Não se costuma a falar dessa técnica em processo 1, né, geralmente se aborda essa produção antecipada de prova em processo 3, porque os professores geralmente preferem tratar da produção antecipada ao lado da tutela cautelar, quando forem falar de tutela provisória. Vou só dar um norte para vocês aqui a respeito da produção antecipada de prova, tá? O que é a produção antecipada de prova? Que é chamada pela maioria dos autores de ação probatória autônoma ou procedimento probatório autônomo. Então, vamos utilizar essa nomenclatura aí, ação probatória autônoma. Bom, se a gente pensa num procedimento comum, né, normal, quando que a gente produz prova efetivamente? A fase, né, propícia à produção de prova num procedimento comum é a fase de instrução. Obviamente, provas documentais podem ser apresentadas, não só podem, como devem ser apresentadas na inicial e na contestação também, tendo em vista que a gente viu que tanto na inicial quanto na contestação existe a obrigação das partes de instruírem, né, essas peças com as provas documentais pertinentes que já existirem ao tempo da distribuição da ação ou da oferta da contestação. Contudo, outras provas, né, documentos relativos a fatos supervenientes ou que não existiam ao tempo da apresentação da inicial ou da defesa, a perícia, né, a inspeção judicial, outros meios de prova vão ser apresentados e utilizados ao tempo da fase instrutória, que é a fase adequada para a coleta da prova necessária à certificação dos fatos, né? Contudo, pessoal, existem, né, situações que permitem a produção da prova fora do procedimento judicial numa ação própria, que se dedica exclusivamente a produzir prova e mais nada. Nessa ação não se discute direito, né, nenhum, não se quer a reparação de dano nenhum, não se alega ameaça ou lesão nenhuma que possa ser aí
conhecida e apreciada e solucionada pelo judiciário. A gente não encontra lide resistida que justifique, né, a intervenção do judiciário. Aqui, na produção antecipada de prova, né, por meio da ação probatória autônoma, o objetivo é você ajuizar uma ação com a finalidade exclusiva de se certificar da existência de determinado fato ou relação jurídica. Né? O objetivo da ação é pedir para o juiz que seja produzida determinada prova, pedir que seja realizada uma perícia, pedir que seja ouvida uma testemunha, pedir que seja realizado uma inspeção judicial, pedir que seja exibido um documento, né? Então, a ação probatória autônoma, pessoal, que vem com o nome aí de produção antecipada de prova, é uma ação, um procedimento com finalidade específica, autônoma em relação a qualquer outro tipo de pretensão, né? Ela só tem o pedido de produzir prova, que é proposta antes de uma ação principal, né? A gente vai ver que o objetivo dela pode ser instruir a ação principal ou até evitar a propositura da ação principal, né? Tão apenas com o objetivo de pedir para o juiz certificar a existência de um fato ou de uma questão controvertida através da produção de uma determinada prova. Essa ação pode ter o objetivo de produzir uma prova testemunhal, de produzir uma perícia, um depoimento pessoal, uma exibição de documento, né, o que for. Bom, então é um procedimento aí com a finalidade exclusiva para produzir prova. E quais são as hipóteses autorizativas desse procedimento, né, que justificam o cabimento desse procedimento? São 5 hipóteses que estão previstas no 381, nos seus incisos e nos parágrafos 1º e 5º do 381. O 381, no inciso 1º, coloca que a produção antecipada de prova é permitida quando houver fundado receio de que a prova venha a tornar-se impossível ou muito difícil de verificação na pendência da ação. Então, quando existe um risco de perecimento da prova, né, de modo que os fatos não podem ser certificados no curso da ação, é possível se ajuizar uma ação apenas para a coleta da prova necessária ali, a fim de que ela fique preservada para, no momento oportuno, ser utilizada na ação principal. Por exemplo, uma testemunha que é ocular para um determinado evento que precisa ser demonstrado nos autos, e essa testemunha está correndo risco de morrer a qualquer momento porque ela sofre de uma doença muito grave, está em estágio terminal. É possível se ajuizar uma ação pedindo apenas para que a testemunha seja ouvida, né? O depoimento dela vai ficar coletado ali nos autos, né? E depois aqueles autos vão ficar à disposição para que aquele depoimento seja utilizado num outro procedimento, beleza? Um outro objetivo, uma outra hipótese autorizativa aqui é o seguinte: a produção antecipada ela pode ser requerida quando a prova produzida for suscetível de viabilizar uma autocomposição ou outro meio adequado de solução do conflito. Imaginem que eu tenha sofrido um acidente de trânsito e, em tese, causador do dano foi o João. Eu vou atrás do João, digo para ele, tento negociar e tal. Ele falou: olha, eu até admito que eu sou culpado do evento, Camila, mas eu não vou pagar esse tanto de indenização que você está querendo, porque esse orçamento que você me apresentou aqui está superfaturado, então corro risco de perder muito dinheiro. Eu só entro num acordo com você se você me apresentar uma perícia judicial atestando que, de fato, os danos valem X. Aí a gente entra num acordo. O que eu faço, então? Eu ajuizo uma ação com o objetivo apenas de produzir uma prova pericial sobre o meu veículo, a fim de atestar o valor dos danos. E aí, munido do laudo, eu vou viabilizar a realização do acordo com o João. Percebam que a produção de prova aqui, ela só existe para viabilizar a realização da autocomposição. Outro motivo que permite o ajuizamento da ação probatória autônoma é a necessidade de prévio conhecimento dos fatos para poder justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Imaginem o seguinte: eu tenho suspeita de que o Arthur é meu pai. Eu vou atrás do Arthur e digo para ele: ô Arthur, minha mãe falou que teve um relacionamento com você há muito tempo atrás e tal. Eu tô achando que você é meu pai, eu não quero nenhuma ajuda sua por hora não, mas, né, eu queria que você me reconhecesse na certidão de nascimento. Aí ele diz: olha, Camila, sinto muito, eu tive uma relação muito esporádica, muito rápida com sua mãe,
e não acredito que você seja minha filha, não. Eu aceito, no entanto, te reconhecer se a gente fizer um exame de DNA em juízo. Aí eu falo, tudo bem, já que você está dizendo que vai me reconhecer como filha se tiver exame de DNA, o que eu faço? Propõe a ação, né, probatória autônoma apenas para coletar o exame de DNA em juízo e, munido do resultado, ele me registrar. Isso evitaria uma ação de investigação de paternidade ou até uma futura ação de alimentos, né? Ou então viabilizaria a propositura da ação de investigação caso, diante do resultado positivo, né, ele se recusasse a me registrar ou querendo pensão, né, mesmo diante do registro, né, querendo pensão, eu verificasse que ele não quer me pagar com resultado positivo, eu poderia ajuizar uma ação de alimentos. Percebam que, nesse caso, a ação foi proposta apenas para produzir a prova, a fim de se garantir o prévio conhecimento dos fatos, ou para poder evitar o ajuizamento da ação, ou para poder justificar o ajuizamento da ação. Beleza, pessoal? Então, essas são as 3 hipóteses aí que autorizam, segundo o artigo 381, a produção antecipada de prova. Tem 2 outras hipóteses também, uma está no parágrafo 1º e outra no 5º. A do parágrafo 1º diz que a produção antecipada de prova também é possível para arrolamento de bens, né? Quando tiver por finalidade específica a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. O que é arrolamento de bens, pessoal? Arrolamento de bens, basicamente, é a individualização, a especificação de bens integrantes de uma universalidade. Vocês estudaram lá, né, no direito civil, quando falaram de bens, as universalidades, que são conjuntos de bens, né? Esses conjuntos são formados por unidades, né? Bens que compõem unidades. Quando eu quero demandar em face de universalidades, no intuito de especificar os bens integrantes dessa universalidade para saber contra que bem eu posso demandar, é possível, né, através da ação probatória autônoma, se pedir o arrolamento, ou seja, se solicitar a especificação dos bens integrantes dessa universalidade. Especificados os bens, eu posso ajuizar a ação que eu quiser, ok? E uma última finalidade aí, uma última hipótese de cabimento para a produção antecipada de prova é a hipótese da justificação prevista lá no parágrafo 5º, né? Essa hipótese vai dizer basicamente que aquele que pretende justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documentação sem caráter contencioso deve fazê-lo por meio de petição circunstanciada, descrevendo a sua intenção por meio da ação probatória autônoma. O que é isso aqui, pessoal? O sujeito, ele sabe que um fato existe, mas ele não tem meios de provar que esse fato existe, meio formal de demonstrar que esse fato existe. Então, o que ele quer fazer? Ele quer certificar a existência do fato através de documento. E aí, por exemplo, ele vai pedir a inscrição de uma testemunha, né, para que o depoimento da testemunha seja reduzido a termo, né, documentado, a fim de certificar a existência daquela relação jurídica. Só para certificar, documentar que aquilo que ele sabe oralmente ou ouve falar é de fato verdade, de fato existiu, né? A gente pode pensar na utilização desse disposto aqui para reunir prova necessária para o sujeito que quer se aposentar como segurado especial da Previdência, que não tem prova documental de que, de fato, ele exerceu atividade rural com finalidade de subsistência por tanto tempo previsto em lei, né, que confere a ele o direito à aposentadoria. A lei exige prova documental, né, mas a prova documental ela é equivalente à documentada, isto é, caso o sujeito não tenha documentos que demonstrem isso tudo, que faça com que ele se enquadre na categoria de segurado especial, é possível a coleta de depoimento testemunhal a fim de certificar a existência, né, de tudo que a lei exige para que ele requeira administrativamente junto ao INSS o pagamento do benefício previdenciário, né? Então, a gente tem aí uma situação que justifica a produção de um documento, né, para certificar a existência de um fato ou relação jurídica sem qualquer caráter contencioso, é só para justificar a existência daquele fato através de documento. Ok, pessoal? Basicamente, a produção antecipada de prova
É isso, ela tem esse objetivo, é justificável nessas 5 hipóteses, ela vai se dar através de uma ação com este objetivo exclusivo, portanto, o sujeito, quando requerer a produção antecipada de prova, ele vai elaborar uma petição inicial, indicando para o juiz quais as circunstâncias, quais os fatos ele pretende provar, qual meio de prova ele vai utilizar. Em seguida, os interessados serão citados, né, e a prova vai ser produzida. Esse procedimento não tem sentença, não tem defesa, uma vez que ele é de jurisdição voluntária, portanto, está ausente o caráter contencioso, tá? E ele não tem recurso também. Só é possível o cabimento de recurso se o juiz indeferir total ou parcialmente a prova. Basicamente é isso, o procedimento de produção antecipada. São essas as questões importantes. Em seguida, pessoal, o código traz para a gente o próximo meio de produção de prova, que é propriamente um meio de produzir, né? Porque na prova antecipada é uma ação que eu tenho para produzir qualquer meio de prova, com esse objetivo de se produzir a prova, né? Agora, falando dos meios que podem ser utilizados na ação principal mesmo, o primeiro meio de prova apresentado pelo Código de Processo Civil é a chamada ata notarial, que é descrita lá no artigo 384 do CPC. Bom, o que é a ata notarial, pessoal? A ata notarial é equivalente à prova documental, beleza? É uma espécie de prova documental. Bom, qualquer pessoa interessada na documentação de determinado fato pode solicitar de um tabelião, ou seja, né, um chefe de cartório, né, um tabelião de cartório, que documente a existência desse fato, narrando por escrito aquilo de que tomou ciência ou de que ocorreu em sua presença. Por exemplo, pode-se pedir do tabelião que ele relate o estado de conservação de um bem, que ele relate a divulgação de uma obra protegida por direito autoral sem indicação precisa da autoria, o conteúdo de um determinado site da internet, né, a presença de uma certa pessoa num determinado lugar, a opinião caluniosa, injuriosa, difamatória proferida por alguém num site ou aplicativo de relacionamento, a perturbação da paz num condomínio residencial, né, a contaminação de um ambiente por substância odorífera proveniente de atividade realizada em estabelecimento vizinho, o testemunho de certa pessoa acerca de determinado fato, enfim, milhares de fatos, né, que sejam notórios e que se apresentem aí para o tabelião, podem ser certificados através de uma ata notarial elaborada por ele. O objeto da ata notarial, portanto, pessoal, é a comprovação e fixação dos fatos notórios, né? Essa ata está regulamentada no artigo 384 e ele vai dizer assim: a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Os dados representados por imagem ou som ou em arquivos eletrônicos também poderão ser constados da ata. Então, o interessado que quer, né, produzir prova extrajudicialmente para levar a juízo, né, ao invés dele rolar uma testemunha, ele pode levar a testemunha dele até o cartório a fim de que o depoimento da testemunha seja coletado. Mas vejam, nesse caso, só a versão da testemunha vai ser atestada por ata, não serão direcionadas perguntas a ela, né? O tabelião vai apenas perguntar o que ela sabe sobre os fatos e vai certificar aí com fé pública, porque vai ser um documento público, né, o que a testemunha sabe sobre os fatos, né? Da mesma forma, se existe a necessidade de reduzir algum conteúdo a escrito, né, o interessado pode se dirigir até o tabelião para pedir que ele redija uma ata notarial constando aí aquilo que for necessário. A ata notarial, pessoal, tem sido bastante utilizada em duas ocasiões. Na primeira, trata-se de uma exigência da própria legislação, que ao tratar da modalidade de uso capião extrajudicial, que é a uso capião que pode ser feito em cartório, ela exige que o tempo de posse da pessoa que deseja usucapir seja atestado por meio de ata notarial. Então, o sujeito que vai
né, pretender realizar o usucapião extrajudicial, porque ele exerce, né, poder de fato sobre a coisa por tantos anos, sem oposição do verdadeiro dono e com vontade de ser dono, né, ele tem que atestar o tempo de posse dele, trazendo para o tabelião os documentos que demonstram, né, que ele tantos anos está no imóvel. Então ele vai trazer aí contas de água, de luz, telefone, depoimento de vizinho, enfim, o que pode demonstrar que ele está há tantos anos ali no imóvel, né? E aí o tabelião vai redigir um documento dizendo que, após a análise dos documentos apresentados, ficou verificado que a parte que quer usucapi reside há tantos anos no imóvel. Então ele vai reduzir a termo, né, aqueles fatos que foram apresentados a ele. A ata notarial é uma exigência quanto ao tempo de posse, é uma exigência para o procedimento de usucapião extrajudicial. Agora, uma outra questão que vem demandando a utilização da ata notarial é a usucapião também judicial. Muitos juízes, aí na comarca do Cerro mesmo estava acontecendo com a antiga juíza, né, tem feito o seguinte: ao invés de marcar audiência para coleta do depoimento de testemunhas que possam comprovar a posse, muitos juízes têm intimado a parte usucapiente, né, a parte que pretende usucapi, a produção de ata notarial, né, com o depoimento das testemunhas para atestar a posse. Depois que essa ata notarial é produzida, ela é juntada aos autos e dispensa-se a inquirição da testemunha. Então, para não marcar audiência, né, de instrução e julgamento, como juízes têm as pautas muito cheias, eles estão preferindo aí que nas ações de usucapião as testemunhas, quanto ao tempo de posse, sejam ouvidas, né, em cartórios, produz uma ata notarial e se leva a ata notarial depois a juízo para ser juntada nos autos. Então, é uma espécie de documento, né, que é produzido em cartório, com fé pública, né, que vai servir para certificar a existência de algum fato, né, por meio de requerimento do interessado, fatos que possam ser comprovados, porque eles são fatos notórios que se apresentam aí ao tabelião, porque são levados a ele. Então, todos esses exemplos aqui são exemplos de ata notarial, beleza? E aí, a única coisa ruim da ata notarial é que ela tem que ser paga, né? Rarissimamente os cartórios aceitam realizar a ata notarial, acobertando essa ata, né, com gratuidade de justiça, a não ser que venha determinação judicial nesse sentido, porque o 98 do Código de Processo, né, salvo engano, parágrafo 2º, ele vai dizer que, né, incorporam-se dentro do benefício de gratuidade os atos, né, cartorários que sejam necessários ao desate da controvérsia. Então, se for uma ata notarial determinada pelo juiz, a gratuidade pode se estender para isentar aquele que tem gratuidade do recolhimento dos emolumentos relativos à ata notarial. Beleza? Cada estado vai ter uma tabela aí com o valor de custas dos emolumentos da ata notarial. Ok, pessoal? Mas é um procedimento que veio para encampar essa ideia de desjudicialização, de desafogar o judiciário, que está bastante presente no sistema do CPC de 2015. Ao lado da ata notarial, pessoal, um outro meio de prova que é colocado pelo sistema do CPC de 2015 é o chamado depoimento pessoal, né? Depoimento pessoal que está previsto nos artigos 385 até 388, né? O que é o depoimento pessoal ou depoimento da parte? É um conjunto de comunicações, né, da parte, autor ou réu, para dizer o que ela sabe a respeito do pedido ou da defesa ou das provas produzidas ou a serem produzidas nos autos. São esclarecimentos que servem ao juiz para a formação do seu convencimento, né? Depoimento pessoal da parte, né, é o depoimento que é prestado pela parte autora ou pela parte ré, a fim de esclarecer o que elas sabem a respeito dos fatos que são sustentados nos autos. Beleza, pessoal? Então, é o depoimento do sujeito que é parcial por ter interesse na lide. É depoimento da parte, né? Quem é que pode
solicitar o depoimento pessoal. Eu, autor que redijo a petição inicial por meio do meu advogado, posso solicitar o meu próprio depoimento pessoal? Não, porque afinal as minhas alegações já estão nos autos apresentados pelo meu advogado. Só pode haver solicitação de depoimento pessoal pela parte contrária ou pelo juiz. Ok? Então, o autor pode solicitar depoimento pessoal do réu e réu pode solicitar depoimento pessoal do autor. Não é possível que as partes elas mesmas requeiram depoimentos pessoais de si próprias, né? Isso é impossível que ocorra, ok? Só é possível a prestação de esclarecimentos a respeito de determinados fatos por conta própria se houver requerimento da parte contrária ou determinação do juiz. É isso que está lá no artigo 385. Cabe à parte requerer depoimento pessoal da outra parte, a fim de que essa seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Então, vejam, pessoal, trata-se de uma espécie de interrogatório, né, das partes interessadas, autor ou réu, a requerimento da outra parte ou por determinação do juiz, a respeito dos fatos suscitados ao longo da ação ou para apresentar esclarecimentos a respeito das provas que vão ser produzidas, né, ou que já foram produzidas. Esse depoimento pessoal, via de regra, é coletado na audiência de instrução e julgamento, tá? Então, o momento oportuno para a coleta do depoimento pessoal é na audiência de instrução e julgamento, e conforme nós já vimos, né, o depoimento pessoal será coletado anteriormente, antes da prova testemunhal, a começar com o depoimento do autor, depois o depoimento do réu. Beleza? Lembrando que quem ainda não depôs não pode assistir o depoimento do outro. Ok? Bom, pessoal, então, o depoimento pessoal é isso, né? É a possibilidade da parte comparecer em juízo, a requerimento da outra do juiz para esclarecer determinados fatos. E aí o parágrafo 1º vai dizer assim, ó, se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena, que é a de confissão. Contudo, pessoal, existem hipóteses, né, que eximem a parte, que livram a parte, mesmo se ausente ou se houver recusa de prestar depoimento em determinado sentido, né, de aplicação da pena de confissão. Porque existem, né, situações em que a parte não é obrigada a depor sobre determinados fatos, né? Essas situações estão no artigo 388, que vai sustentar que a parte não está obrigada a depor sobre os seguintes fatos: fatos que sejam criminosos ou torpes que lhes forem imputados. Então, ela não está obrigada a depor sobre crime ou fato torpe que é imputado a ela. Ela também não está obrigada a falar sobre fatos a cujo respeito por estado ou profissão deve guardar sigilo. Então, aquelas informações que estão resguardadas, pelo sigilo profissional, a parte não pode depor sobre elas. Beleza? Ela também não pode, não está obrigada a depor. Se ela quiser depor, tudo bem, mas ela não está obrigada a depor, então não posso aplicar a pena de confissão a ela. Também não é possível, a parte não está obrigada a depor acerca de fatos dos quais não possa responder sem desonra própria do seu cônjuge, companheiro ou de parente em grau sucessível. Então, vejam, pessoal, a parte também não está obrigada a depor quando determinados fatos violam a honra objetiva dela, a honra do seu cônjuge, do seu companheiro ou de parentes que sejam suscetíveis, então os parentes até terceiro grau, né? Então não é possível, né, que se obrigar a parte a depor sobre fatos aí que importem em desonra própria do seu cônjuge ou companheiro ou dos seus parentes. E também a parte não é obrigada a depor a respeito de fatos que coloquem em perigo a própria vida do depoente ou de pessoas
da sua família, né, que são cônjuge, companheiro e os parentes em grau sucessível, desculpa. E essa disposição aqui, é importante destacar a ressalva do parágrafo único, ela não se aplica a ações de família ou ações de Estado, que são as relacionadas à capacidade de pessoa, porque muitas vezes ações de divórcio, ação de separação, de interdição, de investigação de paternidade, envolve, né, o depoimento a respeito de fatos que, de alguma forma, né, vão importar aí em questão de adultério, né, por exemplo, imaginem que seja uma questão que discute deserdação, pode ser prática de crime de um sujeito em face do outro, né, então essas restrições aqui, elas não são admitidas no caso de ações de Estado, aquelas que versam sobre capacidade de pessoas ou em ações de família, beleza? Nessas ações, o sujeito é obrigado a prestar depoimento, até nesses casos aqui, a depor sobre esses fatos, sob pena de confissão. Agora, nas ações que não tem nada a ver com família ou ação de Estado, o sujeito não vai assumir pena de confesso se ele, né, não vai ser imposta a ele a pena de confesso se ele deixar de depor sobre esses fatos aqui, que sejam torpes, que sejam criminosos, que sejam informações sigilosas resguardadas pelo sigilo profissional, né, que acarretem desonra ou que coloquem em perigo a vida do depoente. Então, nesses casos aqui, pessoal, existe uma escusa justa que é protegida pelo direito do depoente ficar em silêncio. Portanto, a recusa do depoente externalizar, trazer aos autos as informações que ele tem sobre aquele assunto é justa, beleza? Existe uma escusa justa que é protegida pelo direito ao silêncio. Nessas hipóteses, não se aplicará a pena de confissão ficta, beleza? Pena que está, como eu disse, descrita aí no parágrafo 1º do 385. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso não comparecer ou comparecendo se recusa a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena de confissão, a pena de confesso. Ok? Contudo, essa pena não vai ser aplicada aí nas hipóteses do 388, que são considerados casos, né, protegidos pelo direito ao silêncio e resguardados aí da pena de confissão ficta. Ok? Confissão ficta é aquela presumida diante da recusa. Ok, pessoal? Bom, qual que é a forma de coleta do interrogatório e do depoimento pessoal e qual é o momento de coleta disso? A gente já disse que o momento de coleta adequado do depoimento pessoal é a audiência de instrução e julgamento, e a ordem de coleta, né, vai ser a seguinte: é vedado a quem ainda não depôs assistir o depoimento, né, da outra parte, o interrogatório da outra parte, e esse depoimento vai ser prestado de forma oral, sem o auxílio de documentos escritos. Via de regra, o juiz pode, no entanto, permitir que a parte consulte uma ou outra nota por escrito, mas ele não pode ser previamente preparado, né? Então, o depoimento ele vai ser pessoal, oral e imediato, sem consulta, né, a escritos previamente preparados, apesar do juiz permitir uma consultinha ou outra notinha, só para a parte lembrar de alguma coisa, ok? O código ainda prevê que é possível a utilização de recursos tecnológicos para a tomada de depoimento pessoal de partes que não residirem na mesma comarca ou seção ou subseção judiciária daquela, né, onde tramita o processo. Então, se a parte que vai prestar depoimento residir em comarca diversa daquela onde tramita o procedimento, o depoimento pessoal ele pode ser colhido, por exemplo, por videoconferência ou por outro recurso tecnológico que permita a transmissão de sons e de imagens em tempo real, o que inclusive vai se dar, né, durante a realização da audiência de instrução e julgamento.
Hoje a gente está fazendo isso não só com depoimento pessoal, né, mas com inquirição de testemunha, tendo em vista que nesses momentos pandêmicos a portaria do CNJ, regulamentada pelo TJ aqui, a resolução, né, permitiu que a coleta dos depoimentos e provas orais que sejam necessárias à realização da audiência seja feita por videoconferência, né? Então, isso tem sido possível, apesar de não ser obrigatório, porque o CNJ flexibilizou essa exigência e à vontade das partes, né? Caso uma das partes se recuse, né, para a produção da prova por meio dessa parafernália tecnológica, né, a audiência não vai ser realizada, sendo adiada até o momento em que se puder fazê-la por meio de meios presenciais. Ok, pessoal? Bom, e aí só a leitura do 386 vai dizer ainda, para tratar da questão da confissão, o seguinte: quando a parte sem motivo justificado deixar de responder ao que lhe for perguntado ou empregar evasivas, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e elementos de prova, declarará na sentença se houve recusa de depor. Então, uma outra questão importante ainda em relação ao depoimento pessoal é o seguinte, né? Se a parte eventualmente que estiver prestando depoimento pessoal deixar de responder uma ou outra pergunta ou empregar artifícios que podem fazer parecer que ela está fugindo das perguntas que estão sendo feitas pelo juiz, o juiz deve atestar essas circunstâncias, né, na audiência, e na hora de produzir sentença, ele deve valorar essas circunstâncias para indicar se houve recusa ou não no depoimento. Porque se houve recusa e a recusa foi injusta, porque ela não se enquadrou em nenhuma das situações do 388, deve ser aplicada a pena de confissão. Ok, pessoal? Bom, a parte deve responder pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo ser visto de escritos anteriormente preparados, como eu disse para vocês, e o juiz pode permitir, eventualmente, a consulta a breves notas. Basicamente, é isso sobre o depoimento pessoal, né? Ele não é muito comum no juízo cível, né? Acontece sim, ele é bem comum em ações de família, na interdição, quando vocês forem estudar o procedimento, vocês vão ver que o depoimento pessoal na forma de entrevista do interdito, ele é obrigatório, né? Deve haver entrevista do interdito, mas, né, em matérias cíveis que sejam relações de consumo, que sejam questões contratuais, né, de prestação de serviço, não é comum que a gente tenha depoimento pessoal. Ok? Então, é isso. Um outro meio de prova que vem logo a seguir no depoimento pessoal é a confissão. Confissão que, ao lado da prova testemunhal, né, da testemunha, é um dos meios mais antigos dos quais se tem notícia, né, nos mais diversos direitos processuais, né? Ocorre a confissão quando alguém reconhece a existência de um fato contrário ao seu interesse e favorável ao interesse do seu adversário, né? É uma forma de declaração voluntária da ciência de determinado fato, não é uma declaração de vontade para a produção de determinado efeito jurídico, porque ela não é um ato negocial, né? A confissão nada mais é do que o reconhecimento da existência de um fato que é contrário aos seus interesses e acaba por favorecer os interesses da parte contrária. Beleza, pessoal? Confissão é isso, né? A confissão, ela tem por objeto um fato e ela vai se distinguir da procedência do pedido justamente por isso. Porque quando eu tenho procedência do pedido, né, o demandado, que é o réu, ele simplesmente aceita a pretensão, aceita os pedidos formulados, né, que foram dirigidos a ele pelo autor da ação, conduta que vai acabar implicando em resolução do processo com resolução de mérito por uma forma de acordo tácito, né? A gente vai ver sentença na próxima semana, mas a gente já falou das hipóteses que extinguem um processo com e sem resolução,
quando o requerente, né, o requerido, réu, reconhece a procedência da pretensão formulada pela parte autora, quer dizer que ele está concordando com o que foi pedido, o processo vai ser extinto com resolução de mérito. A confissão, né, ao contrário, ela é o reconhecimento de fatos, não é a declaração de concordância com os pedidos formulados. Ocorre a confissão quando o sujeito reconhece que existe fatos que são contrários aos seus interesses, né? O reconhecimento jurídico do pedido, ele é um negócio jurídico unilateral dispositivo, né? Que parece um acordo, mas não é, porque o sujeito meio que adere, se submete ao pedido que foi formulado pela parte autora. Na confissão, a gente não tem negócio jurídico, a gente tem um ato unilateral de manifestação de vontade que importou, né, num reconhecimento de existência de um fato que é contrário aos interesses daquele que confessou e favorável aos interesses da parte contrária, né? É possível se confessar um fato, contudo, se negar as consequências jurídicas que a parte pretende retirar daquele fato confessado. Por exemplo, um réu pode confessar que inscreveu o nome do devedor num cadastro, protetivo de crédito, né, SPC Serasa, mas ele pode negar que essa conduta tem aptidão para gerar consequência jurídica em favor da parte adversária, por exemplo, que essa conduta foi uma conduta de inscrição indevida, né, porque houve fraude. Então ele pode afirmar, de fato, eu inscrevi, mas eu inscrevi porque a dívida é legítima, porque o sujeito de fato me deve determinado valor, então eu não atuei abusivamente, eu não estou violando nenhum direito, né, do sujeito aí, eu não trouxe qualquer dano, porque essa conduta minha foi lícita, né? Nem sempre a parte que confessa estará abdicando de uma possibilidade de vitória no processo. Pode ser que ela reconheça como existente determinado fato que é contrário aos seus interesses, mas isso não vai trazer nenhuma consequência maléfica para ela se os outros meios de prova indicarem, né, para o acolhimento da pretensão dela. Né? Então, pode ser que a confissão não faça qualquer diferença. Não é pelo fato de eu confessar a existência de determinado fato que eu estou reconhecendo a procedência do pedido ou que eu estou abdicando da vitória. Né? Pode ser perfeitamente que eu reconheça um fato como contrário, mas impugne um fato que é contrário aos meus interesses, mas impugne as consequências dele. Né? Não significa que eu esteja anuindo com tudo que a outra parte diz. Quais são as espécies de confissão previstas, né, na lei? A gente vai ter a confissão judicial e a extrajudicial, e a gente vai ter a confissão espontânea ou provocada, e a gente vai ter a confissão real e a confissão ficta. Né? A confissão judicial e a extrajudicial estão regulamentadas no 389 e o 394 também se refere à confissão extrajudicial. Vejam, a confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de um fato contrário ao seu interesse e favorável aos interesses do seu adversário. Né? Ocorre a confissão judicial, pessoal, quando o sujeito espontaneamente ou provocado por meio de depoimento pessoal vai a juízo, apresenta uma petição concordando com determinado fato que foi arguído pela parte contrária e que é desfavorável aos seus interesses, então ele concorda, né? Ele manifesta a vontade de concordar, ainda que o fato seja contrário aos seus interesses e favorável ao interesse do seu adversário. Essa confissão ela pode ser provocada também, né, pelo fato do sujeito ter ido a juízo prestar depoimento pessoal e acabar confessando o fato. Né? E aí ela vai ser judicial também, e ela é extrajudicial quando ela for coletada em cartório, por exemplo, por via de ata notarial, né? E levada a juízo. A confissão, a respeito da extrajudicial, é importante a leitura também do 394. Vamos ver aqui.
A confissão extrajudicial, quando feita oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exigir prova literal, né? Então, é importante destacar que a confissão extrajudicial, se for feita oralmente, né, ela só pode ser certificada nos autos por meio de um documento aí, né, se a lei não exigir maiores formalidades para a prova do ato, por exemplo, uma escritura pública, né, um documento produzido em cartório, etc. A confissão pode ser espontânea ou provocada, né, e isso está regulamentado no 390, vejam só. A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. A confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder especial. A provocada constará de termo de depoimento pessoal. Então, a confissão espontânea, né, é aquela que a própria parte, como a gente já disse aqui, vai a juiz e apresenta a confissão dela. Isso pode até ser feito por procurador que esteja munido do poder especial de confessar, né? Então, se o representante tiver autorizado a confessar pela parte que deseja confessar, nada impede que essa confissão seja feita por ele de maneira espontânea. A confissão provocada é aquela que decorre aí do depoimento pessoal, quando o sujeito acaba confessando sem querer, né? A confissão pode ser real ou ficta. Real é aquela que foi efetivamente feita pelo confitente, aquele que queria confessar, né, de forma oral ou por escrito. A confissão ficta é aquela que se reputa ocorrida, embora se saiba que ela efetivamente não ocorreu, em razão do não comparecimento ao depoimento pessoal ou da recusa a depor sobre determinados fatos, né? Quando a parte, embora tenha comparecido em audiência, né, se recusa a prestar depoimento sobre determinados fatos e não é o caso de recusa justa, né? Aqui se trata de uma confissão ficta porque é uma verdadeira ficção jurídica, né? Embora eu sei que a confissão não ocorreu, eu vou presumir que ela tenha ocorrido para se presumir como verdadeiro aquele fato, né? Como ocorrido, aquele fato que foi objeto de confissão ficta, né? A parte, por exemplo, foi intimada para depor a respeito daquele fato, ela não compareceu sem qualquer justificativa, ou então ela compareceu, mas se recusou a depor, não sendo o caso de proteção amparada pelo direito ao silêncio, naquelas hipóteses do 388. E aí, nesse caso, o juiz atribui a pena de confissão ficta para presumir como ocorrido aquele fato que foi confessado diante da recusa da parte. Beleza? Diante da recusa da parte que se negou a prestar depoimento pessoal por não ter comparecido ou que simplesmente compareceu, porém se recusou a responder as perguntas naquele sentido. Beleza, pessoal? Quais são os efeitos, via de regra, decorrentes da confissão? O que a confissão importa? A confissão importa, via de regra, em perda do direito da parte produzir provas sobre o fato confessado, ressalvado aí o direito dos litisconsortes e de cônjuges que sejam casados em regime de comunhão de bens nas ações reais imobiliárias, né, na forma do 391. Então, se o sujeito confessa, ele não pode produzir provas sobre o fato confessado. Contudo, né, no caso de litisconsórcio, aí, os litisconsortes não serão atingidos pela confissão, né, e poderão produzir prova em sentido contrário, e a mesma coisa nas ações que tratem de direitos reais imobiliários, ações que tratem de propriedade, né? Nesse caso, se o sujeito for casado em comunhão de bens, né, para a confissão ter efeitos, os dois têm que confessar. A confissão de um não vale sem a confissão do outro. Beleza, pessoal? Bom, a parte que confessa fica liberada do ônus de provar os fatos confessados. Obviamente, se fato confessado não depende de prova, a parte que confessou, a parte adversária, gente, a parte adversária, né, fica liberada de demonstrar a prova dos fatos relativos àqueles que foram confessados,
né? Então, obviamente, se o fato confessado não depende de prova, quem está onerado pela produção da prova fica liberado do encargo. Obviamente, a parte que foi aproveitada pela confissão, foi beneficiada pela confissão do outro, deve se ver livre do encargo de provar o fato confessado. Beleza? A confissão, porém, é importante destacar, né, não vincula o magistrado completamente, ou seja, não quer dizer que pelo fato do sujeito ter confessado um fato que é desfavorável aos seus interesses e favorável aos interesses da parte contrária, que o juiz deve decidir em favor da parte contrária, né? Ele vai examinar a confissão não como uma prova absoluta que de fato, né, trouxe a verdade aos autos. O magistrado deve valorar a confissão como qualquer outro meio de prova, dando-lhe valor que entender pertinente, necessário, adequado para aquele caso, né? Ela não é uma prova absoluta ou rainha das provas, como se dizia aí no passado, né? A gente tem que o efeito da confissão, ele deve ser analisado e conjugado com os demais elementos de prova que forem trazidos aos autos. Não é pelo fato do sujeito ter confessado um fato, porque às vezes a confissão pode ter sido obtida por uma série de meios aí, né, até tortura, coação, se for o caso, né, caso em que ela pode ser invalidada, a gente vai ver aqui já já, né, mas é importante aí dizer que a confissão não representa uma certeza absoluta de que o fato ocorreu da maneira confessada, ok? Bom, existem casos de ineficácia da confissão que são indicados em lei, né? Sobretudo quando se trata de alguém que não pode confessar porque não dispõe daquele direito sobre o qual se confessou, né? E também casos de direitos indisponíveis, como os direitos indisponíveis eles não admitem a presunção de veracidade, obviamente eles não vão admitir a confissão, né? Essas hipóteses estão descritas no 392, vejam só. Não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. Então, direitos indisponíveis não podem ser objeto de renúncia, de negociação, logo eles não admitem a confissão, que vai gerar, né, em tese, a admissão como ocorrido de um fato que não necessariamente ocorreu, né, mas é uma espécie de presunção aí. Então, não é possível você aplicar a confissão para fatos relativos a direitos indisponíveis. A confissão também será ineficaz se feita por alguém que não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Então, é impossível você falar em confissão se a ação é ajuizada por substitutos processuais, né? Os substitutos processuais ou legitimados extraordinários, eles não podem dispor do direito que compete, né, ao titular originário da pretensão e, portanto, eles não podem confessar. Por exemplo, o Ministério Público não pode confessar a respeito de um fato relativo ao direito difuso que ele está discutindo em juízo. Além do direito difuso ser indisponível, ele, na qualidade de substituto processual, não poderia dispor sobre esse direito. Se ele não pode dispor, ele não pode confessar, ok? Se eu não posso dispor do direito, se ele é indisponível ou se ele não me pertence, eu não posso confessar. A minha confissão será ineficaz. A confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Então, aqui, pessoal, por exemplo, um representante advogado só pode confessar fatos que são atribuídos ao seu cliente se houver determinação expressa nesse sentido, sendo a confissão limitada àquilo que ele tem de poder na procuração. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. É importante destacar ainda, né, para a gente terminar essa questão da confissão, que a confissão é um ato irrevogável, né, irretratável, contudo, ela pode ser anulada por meio de ação própria, uma ação anulatória, que tem prazo de decadência de 4 anos
E os motivos da anulação são erro de fato ou coação, que são vícios de consentimento, né? Então, se eu provo que existe algum vício que possa invalidar a confissão, é possível que ela seja anulada por esse vício de consentimento, uma coação, né? Uma lesão, um erro de fato que venha aí a contaminar a confissão, porque ela tem que ser livre, né? Ela tem que ser isenta de vícios de vontade, isenta de vícios de consentimento. E aí a legitimidade para propor a ação para anulação da confissão é exclusiva de quem confessa, né? Então, apenas o confitente pode ajuizar a ação pleiteando a anulação da confissão. Essa legitimidade, no entanto, apesar de personalíssima, ela pode ser eventualmente transferida aos seus herdeiros se o confitente falecer ao longo da ação, né? Então, após a propositura da ação de anulação. Então, essa ação personalíssima, ela tem que ser ajuizada pelo confitente, mas se ele morre no curso da ação, a legitimidade é transferida aos seus herdeiros. Beleza, pessoal? A confissão, via de regra, é um ato indivisível, não podendo a parte que quiser invocar como prova aceitá-la num tópico e rejeitá-la em outro, né, naquela parte que lhe for desfavorável aos seus interesses. Porém, a confissão pode ser fracionada se o confitente aduzir fatos novos que sejam capazes de constituir aí fundamento de defesa ou do direito material, né, e na reconvenção também. Então, ela pode ser dividida, cindida, fracionada se o confitente trouxer fatos novos, e aí esses fatos novos aí podem ser fracionados, apartados da confissão. Ok, pessoal? Basicamente é isso de confissão que a gente tinha para falar. A gente ainda tem bastante coisa. Aqui falamos de confissão, falamos de depoimento pessoal, a gente ainda tem exibição, tem prova documental, testemunhal, perícia e inspeção judicial. Eu vou parar a aula por aqui e a gente volta com outro bloco depois, tá bom? Tchau, tchau!